Então, para você entender o que nós vamos fazer nos próximos 30 minutos, eu preciso que você entenda um nome. Diga Shem. Diga Shem. Nós lemos em português Sem. Diga Sem. Tá? Mas em hebraico é Shem. Quando você ouve um judeu falar sobre Deus, normalmente ele vai falar Baruch Hashem, bendito seja o nome. Ele não vai falar bendito seja Deus, porque ele entende a questão de que não se deve usar o nome de Deus em vão. Aquele tetragrama que nós traduzimos para Jeová, ou Yahvé, ou alguns dizem Yahweh, né? Então a maneira deles dizerem, eles falam o nome, ou o nome do Eterno, tá? E desde essa primavera profética, Deus começou a mover algumas coisas no meu coração. E uma das coisas que eu estava estudando, e Deus saltou no meu espírito ali em Israel, nesses últimos 5, 6 dias, foi sobre qual era a cor de Adão. Pergunta para o seu vizinho, de que cor era Adão? Alguém já parou para pensar nisso? Qual era a cor de Adão? E Deus me fez ir para o céu e ver algo tremendo. Tão tremendo. Quantos já ouviram falar do que Deus fez a Adão? Hello? Quantos já ouviram falar do que Deus fez a Adão? Deus pegou o pó da terra, pôs água e transformou em barro. Normalmente, qual é a cor do barro? Marrom. Diga para o seu vizinho, oh, que revelação tremenda. Você já parou para pensar que do marrom você tira branco, do marrom você tira o negro, do marrom você tira o vermelho, você tira o amarelo? Deus criou o homem do marrom. Maurício, mas de onde você tirou isso? Não, Deus me fez ir para o céu e ver uma cena. E eu achei estranho, falei, Deus, que estranho isso. Deus falou, não é estranho, vai estudar. E eu comecei a estudar. Até que eu cheguei em Noé, porque se você entender que Gênesis 1 e Gênesis 2, diga o projeto perfeito, e em Gênesis 3 vem a queda, você entende que os 2 primeiros capítulos da Bíblia são todo o sonho de Deus para a humanidade, de que você não tenha enfermidade, que você seja próspero em tudo, que você tenha governo da sua própria vida, que você ande na presença de Deus constantemente, que você não tenha vergonha de nada. Mas a partir do capítulo 3, entra a vergonha, entra o medo, entra o ódio, entra assassinato, morte, destruição. Quando vai andando mais para frente, você vai encontrar em Gênesis que Deus destrói toda a humanidade através de um dilúvio e começa tudo de novo através de uma família. O nome do marido começa com Nó, termina com É. Como é o nome dele? Noé. Gente, que povo inteligente, aleluia. Noé. E ali diz a Bíblia que tinha Noé 3 filhos. Como era o nome dos 3 filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé. Então um nome você já sabe o que significa. E se você for fundo nos 2 outros nomes, Cã vai dizer escuro, diga escuro. E Jafé quer dizer claro, diga claro. Dentre muitas traduções. Mas é interessante porque o nome do outro lá, que é o primeiro, é nome. Então, imagine comigo qual deveria ser a cor de Noé. Porque se Deus começou tudo de novo, e Noé tinha 3 filhos. Um filho era escuro, então ele dá o nome de Cã. O outro filho era claro, ele dá o nome de Jafé. Mas o filho, que era a cara dele, ele falou, bom, você é parecido comigo, então seu nome é nome. Está comigo até aqui? Aí o que acontece? O nome do filho de Noé, que dá origem à linhagem, aonde vem o nome que é sobre todo nome. Qual é o nome que é sobre todo nome? Exatamente, é nome. Espera aí, Maurício, repete porque eu não entendi. Noé tem 3 filhos, um deles se chama nome. Qual é o seu nome? Nome. Desse nome, Deus põe filhos, 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 netos, tataranetos, e assim vai, heptanetos, e vai, até que chega um nome, chamado Jesus. Está comigo aqui? Bem-vindos à viagem.
E esse que tem o nome que é sobre todo nome, quando começa o seu ministério, alguém chega para ele e fala: mestre, nos ensina a orar, porque os discípulos de João Batista também sabem orar. E aí ele faz essa oração. Você pode ler comigo essa oração? Mateus capítulo 6, versos 9 ao 13. Vamos ler juntos. Portanto, vós orareis assim. Vamos ficar de pé? Vamos orar juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu... Espera aí, a primeira coisa que Jesus fala é o seguinte: que o teu nome seja santificado. Amém? Então ele chama Deus de Pai, e não diz que é Pai dele só, e diz que o Pai é nosso, e que o nome dele seja santificado. Verso 10, o que ele diz? Venha o teu reino. Diga: eu não posso viver o reino de Deus sem o nome dele ser santificado em mim. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. O nome dessa mensagem é essa mesmo. Seja feita a tua vontade. Você pode sentar. Seja feita a tua vontade. Quantos aqui já tiveram uma oração não respondida? Quantos já pediram uma coisa para Deus e Deus não fez? Deus abre essa porta de emprego. Deus me ajuda a passar nessa prova. Deus cura fulano e fulano morreu. Não é piada, gente. Quantos já passaram por isso? E o que a gente faz? A gente para de orar? Eu ouvi uma história que eu gostei muito, de um menininho de 8 anos de idade, que queria muito o irmãozinho. Mas ele queria o irmãozinho, e fazia uns 4 anos que ele falava: papai, mamãe, eu quero irmãozinho, eu quero irmãozinho, eu quero irmãozinho. Beleza. Aí o pai um dia falou: filho, você vai orar todo dia agora, para que o papai do céu dê um filho para a gente, e aí você vai ter um irmãozinho. Tá bom. O menino começou a orar. 1 dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, o menino se cansou, falou: não vou orar mais. Parei, coisa. 1 ano e pouco depois, tcharam, a mãe vai para a maternidade. Papai, no dia seguinte, pega o menino e vai levar o menino para conhecer o irmãozinho. Aí ele levanta, porque o menino era mais baixo do que a janela, e olha: está aqui o seu irmãozinho. Ele: uau, como é que vai chamar? Tonho. Aí só que, olha para o lado. Que é isso, papai? O seu outro irmãozinho. Como é que vai chamar? Zé. Uau, mas olha para o lado. É tipo, poderia ser o Guinho, o Luizinho, o Zezinho, né? Algo assim. Aí o pai: você não está feliz, filho? Que papai do céu ouviu a sua oração e deu 3 irmãozinhos para você? Ele falou: tô, papai. E você não está feliz que eu parei de orar com 3 meses? Será que nós temos orado o suficiente? Já imaginou se esse menino orasse 9 meses, né? Você não entendeu, mas tudo bem. Só para quem não entendeu a piada. A Bíblia diz em Lucas capítulo 18, que ano nós estamos mesmo? 2017, ano que vem é 2018. Em Lucas capítulo 18, a Bíblia diz que tinha uma viúva que ia todos os dias diante do juiz, e o juiz era iníquo. Diga: juiz iníquo. Ou seja, o cara era um homem de iniquidade, era um homem perverso, era um homem maligno. Mas a Bíblia conta a história de que essa mulher insistiu tanto que o juiz fez a vontade dela. A minha pergunta para você é simples: Deus é um juiz iníquo? Não, já te dou a resposta. Mas o princípio aqui não é se o juiz é iníquo ou não. O princípio é orar até que aconteça. O princípio é pedir para que Deus faça a vontade dele até que aconteça. Será que nós temos obtido resposta para as nossas orações? Ou nós já desistimos? Será que nós temos clamado a Deus?
Eu queria que você repetisse essa frase. Deus depositou o seu poder em nós. Você pode falar isso mais forte? Deus depositou o seu poder em nós. Lucas capítulo 24, verso 49 diz: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus, antes de partir, ele fala isso. Eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. E qual era a promessa do Pai? De que todos os filhos e filhas fossem cheios do poder dele, fossem cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, Ilhas Fiji, confins da terra. Quantos aqui sabem de cor Efésios 3:20? Eu vou ler o começo para você. Mas Deus é poderoso para fazer. Peraí. Deus é poderoso para fazer do que? Tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o quê? Espera um minutinho, você já imaginou se só tivesse escrito o seguinte: Deus é poderoso para fazer tudo? Já não era bom para caramba? Deus é poderoso para fazer tudo. Mas não, Paulo não escreve assim, ele diz: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo. Cara, isso é muito mais do que tudo. É infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, que nós pensamos, segundo o quê? Segundo o quê? O seu poder que opera em nós. Diga, o seu poder que opera em nós. Espera aí, Maurício, eu não estou entendendo. Tudo que eu peço, Deus é poderoso para fazer. E Ele é poderoso para fazer muito mais do que isso. Mas de acordo com o poder que opera em nós. Então eu chego à conclusão de que tem coisas que Deus ainda não pôde responder para nós, porque nós ainda não deixamos o poder dele operar em nós, o que é preciso ser operado, para que então possa acontecer. Estão comigo ainda, sim ou não? Eu vou tentar dar um exemplo prático para você. Deus é poderoso para fazer qualquer pessoa fazer qualquer coisa. Então, na prática, alguns anos atrás eu queria ir de bicicleta até Campos do Jordão. Qual a única maneira de eu ir de bicicleta a Campos do Jordão? Treinando para poder ir de bicicleta para Campos do Jordão. Então eu precisei passar meses da minha vida treinando e me preparando para que eu pudesse ter a capacidade de fazer aquilo. Então não foi Deus. Foi Deus que me capacitou, porque Deus me deu oxigênio, Deus me deu saúde, Deus me deu dinheiro para comprar bicicleta. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas eu precisei me dedicar. Diga, Deus faz a parte dele. E eu preciso fazer a minha. Porque é muito fácil eu botar tudo na conta de Deus. Deus, ora aí, pá! Deus quer que eu me envolva. E tem coisas na minha vida que eu preciso deixar o poder dele mexer com a minha vontade. Porque nem toda a minha oração está de acordo com a vontade de Deus. Quantos estão comigo ainda? Voltando para Jerusalém, o apóstolo Judson fala: amanhã você vai pregar. Eu falei: onde eu vou pregar? Não, você vai pregar no Getsemane. Eu falei: legal. E o que você quer que eu pregue? Não, deixa Deus te usar. Eu falei: cara, eu aprendi há 3 anos e meio com o profeta Davi, com o profeta Kevin, a coisa mais imbecil que um pastor pode falar para um pregador é: deixa Deus te usar. Por quê? Porque se eu sou pastor de um rebanho, eu estou edificando. Eu nunca chegaria para um pedreiro e falaria para entrar na minha casa e fazer: deixa Deus te usar. Não, se eu quero fazer um banheiro, eu vou pedir o banheiro. Se eu quero com porcelanato, eu vou pedir com porcelanato. Se eu quero com 2 chuveiros, eu vou pedir com 2 chuveiros. Eu não vou falar: deixa o Espírito Santo te usar, pedreiro, para te mostrar o que Ele quer. Não, eu estou edificando uma casa, eu tenho que buscar em Deus qual é a casa que eu tenho que edificar. E quando um pedreiro vem construir, eu tenho que dizer para ele o que é para ser feito. Quantos entenderam o que eu estou dizendo? Foi isso que eu disse. Falei: apóstolo Judson, é o seu rebanho. São 50 ovelhas tuas, de 3 cidades do Brasil.
que precisam ouvir uma palavra. E você sabe o que eles precisam. Você me encomenda a palavra. Se Deus me der a palavra, eu prego. Se não der a palavra, eu só oro. Amanhã seja feita a vontade de Deus. Amém. 2 da manhã, eu fui dormir. Às 2h50 da manhã. Um anjo me tomou da cama e me levou para o céu. E continuou a me mostrar. Lembra aquela questão de que cor era Adão, de que cor era Noé? Lembra disso? E Deus me leva para o céu e começa a me mostrar algumas coisas. E Ele me leva no Getsemane do céu. Todo mundo já deve ter ouvido falar que Getsemane em hebraico, na verdade vem do aramaico, que é Gatsamani, que quer dizer a prensa do azeite. O lugar onde a azeitona é espremida para se fazer um óleo. Então por isso Jesus vai ao Getsemane para ser espremido, para sair um óleo que nos liberta. Posso ouvir amém? E tudo isso é lindo, é verdadeiro, é bíblico. Mas eu falei, Deus, eu quero mais, porque eu sei que tem mais. E Deus me leva no céu e começa a me mostrar uma história. Ele começa a mostrar o seguinte, que quando Ele pôs o nome dele, diga nome, em Adão, como que Ele pôs o nome dele? A Bíblia diz o seguinte, que Deus pegou e soprou, diga soprou. Deus soprou no homem e o homem se tornou alma vivente, diga Neshama. Diga Neshama. Sabe o que é Neshama? Alma vivente. Mas Neshama quer dizer a semente do nome que vive pelo sangue. Isso foi o que o Rodrigo pregou lá na Primavera Profética do Aljava. E ali despertou em mim e falei, uau. Ele falou, Deus não apenas fez assim, mas Deus pegou o nome dele e botou dentro de Adão. E falou, agora pelo meu sangue, porque o seu DNA é meu DNA, você vai fazer tudo que eu tenho poder de fazer. Está comigo aqui? Aí Deus, quando dá um filho para Noé, e aí já não é mais Rodrigo, é Deus falando comigo, Deus pega e um dos filhos dele chama nome, está dizendo, esse nome vai dar continuidade à história e vai fazer com que o nome que é sobre todo nome venha. O nome que é sobre todo nome veio, Jesus. E ele andou 33 anos sem pecado. E chega nesse momento que ele acabou de tomar a última ceia. Ele comeu, ele bebeu, ele partiu o pão, ele entregou o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Quem beber dele, quem comer dele, da minha carne. E logo ele parte dali e vai para um lugar chamado, começa com Getes, termina com Sêmane. E ele vai para o Getsemane, a famosa história. Jesus chama quantos caras para orar com ele? 3, Pedro, Tiago e João. E ele bota esses 3 caras para orar com ele, lá no Getsemane. E o que acontece no Getsemane? Os 3 caras dormem. E Jesus começa a fazer uma oração diferente de tudo que ele fez nos 3 anos e meio de ministério. Os 3 anos e meio de ministério, ele, Pai, graças te dou. Pai, obrigado. Pai, não sei o que. Agora ele chega e fala, Pai, deu ruim. Não estou gostando do que o Senhor está pedindo para mim. Porque enquanto o Pai mandou ele esculachar com o vento, ele esculachou. Enquanto o Pai mandou ele andar sobre as águas, ele andou. Enquanto o Pai mandou ele ressuscitar morto, ele ressuscitou. Mas quando o Pai falou, agora eu quero que você morra. E ele virou e falou, deu ruim, Pai. Dá para passar o cálice? E Deus me levou nessa cena. E Deus falou, eu vou te explicar o que aconteceu aqui. Eu falei, Deus, eu quero entender, mesmo que eu não pregue. E só para você entender, na cama, ao lado da minha, estava dormindo o Tiago, da igreja de São Paulo. E o Tiago falou, cara, o que aconteceu com você? Você dava coice, você levantava, você foi para o banheiro, você voltou. Eu falei, Deus, quando começa a falar comigo de noite, é assim. Então eu saio alguns momentos, porque se tem alguém dormindo perto de mim, essa pessoa não vai aguentar. Porque eu vou falar, eu vou gritar, eu vou fazer coisas, e eu vou escrever. Eu vou gravar, porque eu não quero perder nada, porque se Deus está dando para mim é para eu distribuir para a minha família. E eu e você precisamos entender os segredos de Deus. E Deus começou a me mostrar ali a cena de Jesus, diante do Pai, fazendo um pedido. Pai, passa. E depois eu fui estudar às 5 e pouco da manhã, quando acabou o meu êxtase, o meu tempo com Deus no céu, eu fui estudar na Bíblia e ver se tudo que eu tinha visto era Deus mesmo ou era minha alma.
De repente eu tinha comido um cordeiro estragado no dia anterior e estava achando que era Deus. E eu vi que dos 4, Mateus, Marcos, Lucas, João, dos 4 que testemunham o Evangelho, 3 contam a história do Getsemane. Mateus, Marcos e Lucas. E Lucas, lá no capítulo 22, no verso 40, ele diz assim: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Vamos ler juntos? Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Por que isso é importante? Porque todas as vezes que você chegar no seu Getsemane, você vai cair na tentação de não fazer a vontade do Pai. Porque como é que nós começamos hoje? Pai nosso que estás, santificado seja o teu, seja feita a tua. Espera um minutinho, então tem uma sequência. Deus é meu Pai, Ele está no céu. Eu tenho que santificar o nome dEle, para então eu fazer a vontade dEle. Qual foi a pior tentação de Jesus? Não foi transformar pão ou pedra em pão. Não foi outra coisa, senão no Getsemane, dele deixar a vontade dele. Tem coisas que eu tenho vontade, que eu tenho prazer, mas elas não são de Deus para mim. Tem coisas que eu gosto, mas elas não são de Deus para mim. Eu não estou aqui para te julgar, querido. Todos nós aqui pecamos, eu já pequei, eu luto contra as minhas tentações. Miserável homem que sou, como diz o apóstolo Paulo. Não posso julgar ninguém, não posso levantar o dedo contra ninguém. Eu sei as minhas lutas, as minhas misérias. Mas Deus me deu um privilégio de ver algo. Eu peço que Deus abra os teus olhos espirituais nessa tarde. E nos próximos 5 minutos o Espírito Santo te ajude a ver. Eu estava falando para o pastor Moisés, não teria música melhor para preparar para essa pregação do que essa que a galera ministrou aqui. Eu quero que vocês já voltem para a gente terminar, porque a gente vai para a ceia de uma maneira diferente hoje. Jesus está num lugar e ele fala com os amigos dele, fala: orem para não cair em tentação. Você sabe qual a maior tentação que você vai ter quando a sua vontade não ser feita? Vira para o seu vizinho e diga: dormir. Quem já fez isso? Deu tudo errado, você foi? Dormir. Os 3 amigos de Jesus, que era para estar orando por Jesus, para que Jesus, ele não caísse em tentação, dormiram. E o que Deus me mostrou é o seguinte: tem momentos que você vai ter que passar sozinho comigo. E eu falei: Deus, tem um segredo que eu não estou entendendo. E Deus falou: é simples, vem cá, Moisés. Gat, diga prensa. Só que o nome é Getsemani, mas em hebraico é Gatshemani. Shem quer dizer o que mesmo? Então, pera um minutinho, tem 3 palavras. Gat, diga prensa. Shem, diga nome. Mas o que quer dizer Ani? Olha para o seu vizinho e diga: Ani Ohev Otah. Eu te amo. Ani Ohev Otah. Eu te amo. Ani Ledodi Vedodili. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Ani quer dizer eu. Gat quer dizer prensa. E Shem, Jesus chega num momento onde ele faz 3 vezes oração. Alguns podem dizer em nome do Pai, em nome dele, em nome do Espírito Santo. Mas eu acredito que é o seguinte: a alma dele e o corpo dele precisavam se unir ao espírito dele. Porque às vezes a minha carne quer uma coisa, a minha alma fica assim, porque o meu espírito está dizendo outra coisa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quem aqui já sabia qual era a vontade de Deus, sabia que o que estava fazendo é nojento diante dos olhos de Deus, mas dá prazer na carne? Se você já bebeu, fumou, cheirou, transou fora do casamento, fez qualquer coisa, você sabe disso. Tua carne gosta daquilo. Tua alma fica assim: e agora? Mas o teu espírito está dizendo: não é isso o melhor para você. Quem está comigo? E aqui está Jesus, diante do Pai, e dizendo: Pai, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. Que cálice? Da vontade de Deus. Minha carne não quer fazer isso, Pai. Eu não quero ficar separado do Senhor, porque se o pecado vier para mim,
Essa sempre foi minha interpretação. O Senhor está dizendo, não, tem um negócio além. Porque se dos 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, 3 falam do Getsêmani, por que João não fala do Getsêmani? Porque João fala de outro jeito. Vai lá para João, isso não está ali no telão, tá? E é o último texto que nós vamos ler. Capítulo 17. Último verso. Que ano nós estamos? Eu fui para Israel por causa de uma janela de tempo. No dia 29 de novembro agora, abre-se uma janela. E essa janela dura de 29 de novembro até 14 de maio. É uma janela de oportunidade, de revelações que Deus vai dar, para depois uma porta de oportunidade que se abre. Mas sem você ver pela janela, você não entra pela porta. Vou tentar explicar, as mulheres vão entender, explica para os maridos em casa. Se você não passar e ver a vitrine, você não quer entrar na loja para comprar. Quantos entenderam? Por isso é janela. A janela, Deus vai abrir revelações para você do seu destino. Deus vai abrir revelações para você do seu destino. Mas antes, nós precisamos passar pelo Getsêmani. Como assim, Maurício? O último verso do capítulo 17 diz um negócio, mas vai para o primeiro do 18. O primeiro verso do capítulo 18 diz: tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para outro lado do ribeiro de Sidrom, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. Do que João está falando no capítulo 18? Que Jesus saiu com os discípulos e foi para o jardim do Getsêmani. Ele não dá o nome de Getsêmani, mas o subtítulo, o pastor Moisés está aqui, diz Jesus no Getsêmani. Alguém tem isso aí escrito, Jesus no Getsêmani? Não está escrito nenhum dos outros detalhes, que os caras dormiram, não está escrito nada. Mas tem um negócio importante aqui. Volta no último verso do capítulo 17 e diz: eu lhes fiz conhecer o teu... Jesus está terminando de fazer uma oração importante. E ele estava dizendo, durante 3 anos e meio, eu falei do seu nome. Eu mostrei o seu nome em mim. Eu mostrei quem é o Senhor através das minhas atitudes. E ainda o farei conhecer. Espera um minutinho. Os caras não tinham conhecido o suficiente, diga não. Porque Jesus ainda não tinha experimentado uma coisa. Jesus já tinha experimentado ser tentado pelo diabo. Jesus já tinha experimentado ser rejeitado. Jesus já tinha experimentado ser perseguido. Tentaram apedrejá-lo. Jesus já tinha sido experimentado de se tornar famoso sem a cruz. Tudo isso ele já tinha passado. Ele não tinha passado por uma coisa: que a vontade dele morresse. E aí Deus leva ele para o Getsêmani, Gat-Shem-Ani, onde o Ani de Jesus precisava ser, digamos que isso aqui é o Shem, o nome de Deus. O nome de Deus precisava ser prensado no eu de Jesus, para que ele não vivesse mais, mas ele pudesse morrer para que eu vivesse. E Paulo pudesse dizer: não vivo mais Ani, mas ele vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Hello? Eu queria que você fechasse os teus olhos e falasse: Deus, tem coisas que está difícil demais, mas eu preciso ser sincero. Dá para passar o cálice? Deus, marca o teu nome no meu coração. Deus, prensa o teu nome no meu coração. Eu não quero apenas o teu nome para ser salvo um dia e ir para o céu, porque eu tenho certeza de que se eu confessar Jesus como meu Salvador, eu vou para o céu. Mas eu quero ser um canal do Senhor na terra. Os meus prazeres, minhas vontades, elas precisam ir para a cruz, Deus. Mas elas não vão para a cruz sem antes passar pelo Getsêmani. Você pode pedir: Deus, põe teu nome em mim. Você pode pedir isso: Deus, põe teu nome em mim. Você pode pedir: Deus, prensa o teu nome em mim. Você pode clamar aí onde você está: prensa o teu nome em mim, para eu poder dizer que o meu coração te pertence. Assim como a noiva almeja pelo dia do casamento, onde ela não vai ter mais apenas o nome dela, mas ela vai ter um nome sobre o nome dela. Ela vai ter um sacerdote que vai sustentá-la, que
vai amá-la, que vai protegê-la. Eu quero, Senhor, o teu nome. Eu quero, Senhor, o teu nome gravado no meu coração. O meu coração te pertence.